Nossa aula de hoje é Introdução Ondulatória, aula 19, página 101, ok? Bem, inicialmente, pessoal, o que vem a ser onda? Onda é um abalo, é uma perturbação, é um agito que transporta energia de um ponto A a um ponto B, quantidade de movimento, momento linear, e principalmente não transporta matéria. Então, onda, pessoal, ó, transporta. Vamos escrever aqui, ó. Onda transporta energia, símbolo é E, né? E quantidade de movimento, momento linear, ok? E não transporta matéria. Nenhum tipo de onda transporta matéria. Não transporta matéria. Tudo bem? O que eles podem cobrar dessa nossa primeira aula de ondas? Classificação, elementos e principalmente estudo matemático, ok? Então vamos começar pela classificação. Então a onda, quanto à natureza, elas se classificam em mecânicas ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Elas surgem da deformação do meio. Então, ondas mecânicas, elas surgem da deformação do meio, ó, deformação do meio. Esse meio pode ser sólido, líquido ou gasoso. E onda mecânica não se propaga no vácuo. Então, não ocorre no vácuo. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma onda mecânica clássica, que são as ondas o quê? Sonoras. Nós temos um sonar, não confundir sonar com radar. Sonar é som, radar é onda eletromagnética, tá? Então aqui nós temos, ó, pessoal, ondas vindo pelo ar e pela água. Pelo ar vamos chamar de 1 e pela água número 2. Então as ondas sonoras, quanto maior a densidade, maior a velocidade. Então nesse caso, a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar. Tudo bem? Outro detalhe importante, tá? No ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Então, quanto maior é um valor médio, né? Quanto maior a temperatura do ar, mais rápido a onda se propaga. Tudo bem? Então guarda, onda mecânica não se propaga no vácuo. Ondas eletromagnéticas, elas são formadas por dois campos. Um campo elétrico, que a gente já viu lá na eletrostática, variável no tempo, perpendicular a um campo magnético, também variável no tempo, ok? Ondas eletromagnéticas são as únicas que podem se propagar no vácuo. E no vácuo ela tem a maior velocidade, que é de 3, aproximadamente, né? 3,10 na 8 metros por segundo. Tudo bem? Então, ondas eletromagnéticas se propagam em alguns meios e no vácuo. Por que alguns meios, ó? Porque a luz se propaga em meios transparentes e translúcidos e não se propaga nos meios opacos, tá? Então, guarda bem, ó. E no vácuo tem a maior velocidade. Como é que a gente classifica essas ondas aqui? Então, as ondas são classificadas de acordo com a frequência, tá? Então, começa com ondas de rádio, TV, micro-ondas e infravermelho. Pessoal, daqui para cima são as ondas não ionizantes. Ó, não ionizantes. Ok? E daqui para baixo, do ultravioleta para baixo, são as ionizantes. Quais são as perigosas? As ionizantes. Por quê? Tem muita energia, tem muita frequência, tá? Então lembra que energia
é sempre uma constante chamada constante de Planck vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência, maior a energia, tá bom? Então, guarda assim, pessoal, ó. O que aumenta para cima? Aumenta. Para cima aumenta o comprimento de onda, que é o lambda, e aumenta o período. O que aumenta para baixo? De cima para baixo, aumenta frequência, aumenta energia. Tudo bem? Então guarda, ó. No mesmo meio, todas as ondas têm a mesma velocidade. O que diferencia uma onda de rádio, uma de TV, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, gamas e cósmos é a sua frequência e seu comprimento de onda, tá bom? Falando em comprimento de onda e frequência, legal a gente falar um pouquinho sobre o que vem a ser AM, que é amplitude modulada, e FM, que é frequência modulada. A AM, pessoal, é uma onda que ela tem uma grande vantagem, tá? Ela tem um grande alcance, tá? Então ela tem um grande alcance. Porém, ela tem uma pequena qualidade. Então, por que ela tem um grande alcance? Porque ela tem uma grande distância entre as cristas, que é chamado comprimento de onda, e tem uma baixa frequência, tá? Então, normalmente uma rádio AM é da ordem de kHz, quilo é 1000, tá? Então, elas têm essa vantagem de refletir na ionosfera, contornar obstáculos, que isso é chamado difração, e chegar a uma grande distância. Tudo bem? Então, ó, rádios AM podem o quê? Contornar grandes obstáculos, porque ela tem um comprimento de onda acima de 130 metros, enquanto que uma FM, que é uma frequência modulada, ela tem um pequeno alcance, em compensação tem uma grande qualidade, tá? Então, o comprimento de onda, o que ela é? Ó? Pequeno, e uma frequência grande. Normalmente aqui é kHz, ó, e aqui embaixo é megahertz. Tudo bem? Qual das duas podem ser retransmitida via satélite? FM ou algo nessa frequência próxima, tá? Então aqui nós temos um via, o que, ó? Satélite. Bacana? Tudo bem? Então, gente, quanto à natureza, as ondas se classificam em mecânicas e eletromagnéticas, tá bom? Outro detalhe, tá? Onda mecânica precisa de um meio material, e o som, ele é mais rápido onde tem mais matéria, onde a densidade é maior. Então, o som é mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos, depois nos gases. A luz não. A luz, quanto menos matéria, idealmente o vácuo, ela é mais rápida. Então guarde assim, o som gosta de matéria para aumentar a velocidade. A luz gosta de meios sem muita matéria. De preferência fosse quem? O vácuo, tá bom? Então o som é mais rápido na água e a luz é mais rápida no ar. Tudo bem? Então guarda isso. Pessoal, a segunda classificação é quanto à vibração. Então elas podem ser o quê? Longitudinais ou transversais. O que vem a ser longitudinais? É quando a vibração e a propagação são paralelas. Ó. Então é quando a vibração ela é paralela à propagação. O exemplo é o alto-falante, ó. O alto-falante aqui ele vai e volta, né? Ó. Então, ele vibra horizontalmente e ele propaga-se, ó, horizontalmente, tá? Então, a vibração é paralela. Exemplo seriam quem? Ondas sonoras. Ok? Outro exemplo seria uma mola, assim, ó. Tem essas molas helicoidais. O que você faz? Você estica a mola e solta. O que acontece, ó?
ela vai e volta, vai e volta. Então, ó, vibração e propagação também são o quê? Paralelas, tá bom? Então aqui podia ser o outro exemplo, ia ser o quê? As molas. Tranquilo? Então guarda, o som já é mecânico e longitudinal. A luz é eletromagnética e transversal. Tá? Então o que é transversal? É quando você vibra, por exemplo, no eixo Y e você propaga no eixo X. São perpendiculares, ó. Então o que acontece? A vibração, ela é perpendicular à propagação. Exemplo, pode ser uma corda e pode ser o quê? Todas as ondas eletromagnéticas. Então aqui podia ser exemplo em cordas, né, como o desenho mostra, e todas as ondas o quê? Eletromagnéticas. Bacana? E temos também quando é as duas ao mesmo tempo, são as ondas mistas, que quando elas são o quê? Ó, de vibrações transversais e longitudinais simultaneamente. O clássico seria quem? Ondas na superfície dos líquidos e principalmente ondas nos sólidos, tá? Então cuidado, ondas sonoras nos sólidos, tá? São mistas e ondas sonoras no ar são ondas o quê? São ondas longitudinais, ok? Pessoal, quanto agora à propagação, aí você vai pelo bom senso, né? Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. O que são unidimensionais? Quando elas vão numa única direção. Então aqui poderia ser o quê? O exemplo de ondas em cordas, ok? Bidimensionais é quando você solta uma pedrinha dentro d'água, ó, e ela começa a abrir vários círculos concêntricos. Então isso é uma bidimensional. Então poderia ser ondas aonde? Num lago. Tudo bem? E as tridimensionais, que são as mais comuns, seria o quê? Todas as ondas eletromagnéticas, ok? E ondas o quê? Sonoras. Então anota no cantinho aí, pessoal, ó. O som é de natureza mecânica, vibração longitudinal e propagação tridimensional. A luz é de vibração transversal, natureza eletromagnética e propagação tridimensional, tá? Então, ó, ela vibra transversalmente, ela se propaga tridimensionalmente e ela tem uma natureza eletromagnética. A luz, não só a luz, né? Todas do espectro eletromagnético. Bacana? Então, gente, isso era a classificação teórica. Agora vamos ver o quê? Vamos ver a parte que envolve os elementos e principalmente o quê? O estudo matemático. Então, pessoal, aqui nós temos uma onda, tá? Temos aqui um vibrador, né? Ele está vibrando o cone aqui de um alto-falante, está produzindo uma onda sonora, tá? Essa onda é uma onda senoidal. Então, é muito importante você saber o que é uma amplitude, um comprimento de onda, um vale e uma crista. Uma amplitude é a máxima distância do ponto de equilíbrio até esse ponto máximo aqui, que é chamado de crista. Então aqui são as cristas. E a parte de baixo são chamados de vales. Tudo bem? Então a altura daqui até lá em cima é uma amplitude. Escreve para mim aí, ó. Amplitude. E daqui para baixo nós também temos uma amplitude. Então, entre uma crista e um vale verticalmente, nós temos duas amplitudes, tá? Então, grifa. Amplitude seria o quê? O máximo deslocamento vertical em relação ao ponto de equilíbrio, que é essa linha do meio. O que é um comprimento de onda? É a distância entre um período. É a distância entre duas cristas, entre dois vales. Então aqui tem vários comprimentos de onda, ó.
Aqui eu tenho um comprimento de onda, aqui eu tenho um comprimento de onda e um comprimento de onda, ó. Daqui até aqui, ó, vamos pintar? Eu tenho um comprimento de onda, ó, um para cima e um para baixo. Um para cima e um para baixo. Então, nesse desenho aqui, ó, partindo daqui eu tenho dois comprimentos de onda e bem, tá bom? E o símbolo é lambda, unidade é metros, ok? O que é um vale ou vento? É a parte de baixo da onda. Então, se para cima é crista, para baixo é vale. É isso aqui, ó, essa parte aqui. E a crista é o ponto máximo de amplitude positiva. Daqui é interessante nós guardarmos o que, ó? Duas equações importantes. Primeiro, ó, frequência é o inverso do período. Tudo bem? E velocidade é distância pelo tempo, tá? De onde é que vem isso aqui, ó? Vamos fazer juntos, então? Juntos, aqui atrás, ó. Então, juntos. Então, eu sei que velocidade, o que é? Distância pelo tempo. Pessoal, quem é a distância? É o comprimento de onda. Então, é lambda e o comprimento de onda é aquela distância entre as cristas. E o tempo é o período. Ok? Então, essa é uma equação importante, ó. Velocidade é uma unidade de comprimento, que é o comprimento de onda, por uma de tempo, que é o período. Mas quem é o período? O período é o inverso da frequência. Então, aqui é lambda sobre quem? Ó? 1 sobre f. Passa para cima multiplicando, lambda vezes f. Então, isso é chamado equação fundamental da ondulatória. Essa velocidade é metros por segundo, comprimento de onda é metros e frequência é dada em hertz, tá bom? Então, ó, a gente pode usar a equação lá da cinemática, tá? E podemos também usar uma equação de quem? Ó, da parte do MCU, lembra? Que período, que é segundos, frequência, que é hertz. Então, essa é a chamada equação fundamental da ondulatória, que vocês recebem. Tudo bem? Vamos voltar aqui, então, ó. Então, aqui nós temos o quê, ó? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, aqui nós temos a equação fundamental. Eu queria que vocês notassem alguns detalhes importantes agora, tá? Primeiro, o que a fonte influencia? Pessoal, a fonte, ela influencia, tá? A frequência. Então, se eu quero aumentar a frequência, eu tenho que ir lá na fonte. Se muda a frequência, muda o período. E se muda o período, eu posso também aumentar a energia. Ó, a energia liberada, ou seja, a amplitude. Então, se você quiser mudar a frequência e a amplitude, tem que mudar na fonte. Tudo bem? Segundo, tá? O que o meio influencia? Então, depois que a onda ela é emitida, o meio influencia a velocidade e o meio influencia quem? O comprimento de onda. Tudo bem? Notem que eles são o quê? Diretamente proporcional, tá? E outro detalhe, se eu quero mudar a velocidade de uma onda, não adianta aumentar a frequência, você tem que mudar o meio. Então, para alterar a velocidade de uma onda, deve-se mudar o meio. Então, grifa para mim, ó. Deve-se mudar o meio. E como é que se chama mudar o meio? Ela tem que sofrer o quê? Refração. Tudo bem? Outro detalhe importante, gente, ó, às vezes aparece umas letrinhas junto com frequência ou com comprimento de onda, até com velocidade, mais comum com frequência, tá? Então, ó, são chamados de múltiplos. Então, quando tiver um K, esse K é quilo. E quilo é 1000. Então, 1 kHz são 1000 Hz. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se você multiplicar 1000 vezes 1000, dá 1 milhão, né? Então, é chamado de mega. Então, aqui vai dar 10 na 6 Hz. Você multiplicar por 1, então, é 1000, milhão, bilhão. Giga, 10 na 9. Você multiplicar por mais 1000, 10 na 12. Como é que a gente vai pronunciar isso? Ó, aqui é quilo, aqui é giga, mega, né? Aqui é giga e aqui é tera.
Então aqui é quilo, cuidado que quilo se escreve com QU, tá? Aqui é mega, né? Megahertz. Aqui é giga. E aqui o que é? Tera. Então é desculpa, 1000, milhão, bilhão e trilhão. Tranquilo? Então, gente, ó, vamos voltar um pouquinho, ó. Então aqui nós temos o que, ó? As condições para que tenhamos uma onda. Natureza mecânica precisa de meio material. Eletromagnética pode se propagar no vácuo, tá? Diferença de AM e FM. Quanto à vibração longitudinal e transversal, tá? Quanto à propagação unidimensional, uma única direção, bidimensional, duas, tridimensional, três. Os elementos amplitude, comprimento de onda, vale e crista, equação fundamental e as dicas, né? Quando a fonte, quando o meio influencia, tá bom? Ok? Deixa o pessoal dar uma notada aí, né? E vamos, Vamos para os exercícios. Deixa o pessoal anotar aí. Ok? Novamente aqui, ó. Aqui é frequência, aqui é período, aqui é energia e aqui é amplitude. Tudo bem? Gente, vamos fazer os exercícios? Então, vamos fazer os exercícios. Então, página 102, tá? 102, vamos juntos. Tá aqui, ó. Deixa o pessoal chegar aí. Vamos lá. Ok? Primeiro uma questão da CAF. Então, falava assim, ó, muitos alarmes hoje em dia utilizam sensores de presença para o seu acionamento. Os sensores, por sua vez, podem funcionar de duas maneiras diferentes, por movimento ou temperatura. Os sensores infravermelhos passivos de temperatura captam a variação térmica e são calibrados de acordo com a temperatura do corpo humano. Assim, caso alguém entre no ambiente provocando uma mudança repentina na radiação infravermelha, comprimento de onda 10 na menos 4 metros, será automaticamente acionado. Os sensores com emissores de micro-ondas, 10 na menos 2 metros de comprimento de onda, captam os movimentos e acionam os alarmes quando movimentações estranhas ameaçam a casa. Vale ressaltar que existem sensores de presença que aliam as duas tecnologias, né? Temperatura e movimento. Considere o índice de refração do ar igual. Assinale a alternativa correta sobre as duas radiações infravermelha, que é calor, tá? E micro-ondas mencionados no enunciado. As duas ondas possuem velocidades diferentes no ar? Não. São ondas eletromagnéticas, mesmo meio, mesma velocidade. As duas são ondas eletromagnéticas, porém a radiação infravermelha é transversal e a radiação de micro-ondas é longitudinal. Falso, as duas são o quê? Transversais. As duas ondas podem se propagar no vácuo, certo? Porém, a radiação de micro-ondas possui maior frequência do que a radiação de infravermelho. Vamos lá, então. Começou ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas e continua. Vamos dar uma recordada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, as duas podem ser, porém, a radiação de micro-ondas possui maior frequência do que o infravermelho. Não possui maior, possui menor frequência, tá? Porque ela vem antes, né? Escala do espectro, né? As duas ondas são transversais, porém a radiação infravermelha possui mais energia do que a micro-ondas. Quem está mais para baixo tem mais energia, que tem mais frequência. Letra D. Tudo bem? Questão número 2, vamos lá? Resultados positivos sobre o uso de laser na faixa espectral do vermelho ao infravermelho de 600 a 1200 nanômetros, ou nanômetros que se fala também, têm sido demonstrados através de estudos experimentais e clínicos, indicando que essa modalidade terapêutica pode ser eficiente na ação anti-inflamatória e na analgésica, além de aumentar a produção de adenosina trifosfato
ATP, facilitando a proliferação celular e a neoformação vascular e, consequentemente, promovendo qualidade e rapidez no processo cicatricial de feridas cutâneas, ok? Considere a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio como 3,10/8, a frequência de um laser operando num comprimento de onda de 1.200 nanômetros. Qual seria essa frequência? Então vamos lá, pessoal. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Tudo bem? Qual é a velocidade? 3 vezes 10⁻⁸. Qual é o comprimento de onda? 1.200 nano 10⁻⁹. Ó, deu ali. Vezes o que? A frequência, tá? Então aqui fica 3 vezes 10⁻⁸. Vamos dar uma arrumada nisso aqui, ó. 1, 2, 3. Então fica 1,2 vezes 10. Mais 3 com menos 9 dá menos 6. Vezes o F, tá? Então F vai dar quanto? 3 vezes 10⁻⁸, que divide 1,2 vezes 10⁻⁶. Então a frequência vai dar quanto? Vou fazer essa continha, ó. 3 que divide 1,2. Então aqui vai dar 2,5. Então fica 2,5 vezes 10 na quanto? Ó. Pessoal, como aqui ele quer em mega, aqui já vai subir 6, ó. Então fica 10⁸ vezes 10⁶. Só que isso aqui ele pediu em mega. Então a frequência vai ser quanto? 2,5 vezes 10⁸, tá? O quê? Megahertz. Que é em mega aqui, né? Ou se ele não quisesse mega, era só você somar, daria 10/15. Bacana? Então tá aí. Vamos para 3? Vamos para 3, tá? Então questão número 3. Então dizia assim, ó, questão número 3. Quando um terremoto acontece em uma cidade, os prédios são sacudidos verticalmente e horizontalmente por causa dos movimentos do solo provocados pela propagação das ondas mecânicas. Essas ondas são geradas por deslocamentos súbitos de grandes quantidades de massa na crosta terrestre, ondas sísmicas. Outra onda mecânica importante são as ondas sonoras que se propagam no ar e chegam aos nossos ouvidos. Analise as seguintes afirmativas, tá? Então vamos lá. Uma diferença fundamental entre as ondas citadas é que as ondas sísmicas são eletromagnéticas e as outras são mecânicas. Falso, são mecânicas, né? Ó. As duas ondas são transversais, são longitudinais. Falso. As duas ondas possuem a mesma velocidade de propagação. Onda sonora é uma e ondas lá sísmicas são outras. Falso também. Se as ondas sísmicas e as ondas sonoras fossem idênticas, os prédios só seriam sacudidos na vertical. Não, são mistas, na horizontal também. Só após o cientista ouvir a explosão de sua fonte é que os instrumentos registram a chegada de uma onda sísmica, velocidades diferentes. Falso. Tanto o som que ouvimos quanto os terremotos, as ondas propagam variações de temperatura no meio que se deslocam. Falso também, né? Das afirmativas, quais são erradas? Quais são as erradas? Todas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cadê? Ok? Mais um? Mais um. Vamos lá, então. A última. A Anatel iniciou testes com frequência para ser utilizada por rede 5G no Brasil. Esse é o primeiro passo que se consiga observar a convivência entre o 5G e a TV aberta por satélite na faixa de 3,5 GHz. Assim, se tudo der certo, o edital para a licitação dessa frequência deve ocorrer no segundo semestre de 2019. Podemos afirmar que o comprimento de onda para uma frequência de 3,5 GHz é de aproximadamente, novamente a equação, V lambda F. Quanto que é o V? 3, 10⁸. O lambda eu quero saber, né? E a frequência 3,5 GHz é 10⁹, ele deu ali. Então o comprimento de onda é 3, 10⁸,
que divide 3,5, 10 na 9. Cuidado que esse 10 na 9 vai subir trocando o sinal. Tá? Dá para ver daí? Então, o comprimento de onda vai dar quanto? 3 que divide 3,5. 3 que divide 3,5. Aqui vai dar 0,85. Então, aqui vai dar 0,85 vezes 10. Ó. 8 menos 9 dá menos 1. Passo uma casa para cá. Então, fica 8,5, né? 8,57. Aqui tem um 7 ainda. 8,6 vezes 10. Uma, duas casas, né? Menos 2. O quê? Metros. Letra C. Então, gente, ó, cuidado que equação só tem uma, né? Só tem que tomar muito cuidado com a parte de unidades, tá bom? Faça os exercícios, marquem as dúvidas e a gente tira lá no nosso Tira Dúvida de sexta-feira, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.